Oi, pessoal, eu sou George Ricardo e eu tô substituindo o seu Paulo aqui nessa semana que ele tá se recuperando ainda, mas fiquem tranquilos que ele volta em breve. Então, eu e a Vanessa, como ela já disse no último programa, estamos revezando aí, cada um programa, mas pode ficar tranquilo que a recuperação dele tá boa, ele já tá mandando palpites aí, mandou perguntas aqui também hoje, então a gente vai integrando ele aos pouquinhos. Hoje é quinta-feira, 2 de maio, e vamos falar sobre o livro Escriba Errante, de Fernanda Pompeu. O escriba era uma figura essencial nas sociedades antigas, responsável por registrar e documentar informações importantes, desde transações comerciais até textos religiosos. Geralmente, os escribas eram altamente treinados na arte da escrita e da leitura, muitas vezes servindo como secretários de governantes, sacerdotes ou nobres. Eles desempenhavam um papel crucial na preservação da história e na comunicação escrita, utilizando técnicas como a escrita em tabuletas de argila, papiro ou pergaminhos. Além disso, os escribas também podiam desempenhar funções de contabilidade e administração, garantindo a organização e a precisão dos registros em uma época em que a escrita era uma habilidade rara e valorizada. Em Escriba Errante, obra da renomada autora Fernanda Pompeu, que mergulha o leitor em uma jornada intrépida através de letras e dos afetos, a protagonista, uma escritora incansável, vagueia entre o analógico e o digital, desafiando convenções e buscando dar sentido à sua escrita, mesmo que isso signifique desviar-se do caminho da multidão. Para falar sobre essa obra, eu converso com Fernanda Pompeu, que além de autora de Escriba Errante, é Homo sapiens sapiens, escritora, trabalha com textos de ficção e não ficção, uma das roteiristas da série Mundo da Lua, da TV Cultura, autora do livro de Microcontos 64 e participante do livro de Mulheres Guerreiras da Paz, publicado pela editora Contexto. Peço a todos que estão chegando para irem deixando o like no vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar toda terça e quinta o Dialogando. Também informo que faremos o possível para ler todas as perguntas da audiência, então já podem ir mandando as perguntas, já vi que tem bastante aí. Se você quiser e puder contribuir com a continuidade da revista, pedimos que nos mande uma doação via Pix, no pix@diálogos do Sul, ou faça uma assinatura solidária através do catarse.me/Diálogos do Sul. Bom, vamos começar. Fernanda, em nome da Diálogos do Sul e do seu Paulo Canabrava, eu agradeço a sua presença. Eu queria começar pedindo para você se apresentar. Sei que para mim até uma coisa assim, porque eu não consigo imaginar alguém que não te conheça, mas vamos lá. Bom, primeiro, muito honrada de estar aqui. Eu conheço o projeto Diálogos do Sul, né? Gosto muito do Paulo, sou muito amiga da Bia Canabrava, né? Então, muito honrada em estar aqui. É, Bom, você já falou aí, gostei da definição que você buscou e encontrou, né? Do que eram os escribas, porque muita gente pergunta para mim, né? Por que não o escritor errante, né? E eu fiz questão do escriba, até por entender que todo escritor é um escriba, né? Quer dizer, do escriba que sai a figura do escritor. Então, achei uma coisa divertida, né? Trabalhar com isso e tirar o nome escritora. Aí, como é que eu me apresento? Eu hoje me apresento assim, ó, eu sou uma trabalhadora da palavra, né? Eu fiz durante décadas textos encomendados, também fui roteirista, escrevi um livro chamado 664, né, que são microcontos em torno da ditadura militar, tem um romance inédito, que é o Cacamila, né? E, em suma, eu trabalhei bastante. Então, hoje eu digo que eu sou uma trabalhadora da palavra, né? E, como trabalhadora da palavra, eu estou num momento privilegiado, que é esse momento que eu posso e estou escrevendo o que eu quero escrever. Então, agora é sem clientes, não tem mais clientes. Então, e quando a gente não tem cliente, a gente está livre, né? E o livro Escriba Errante é o meu último livro, que foi lançado agora em janeiro, né? Na verdade, o lançamento foi dia 1º de março
agora de 2024, o Escriba Errante é a primeira, vamos dizer, o primeiro livro dessa fase livre. E como que surgiu a ideia do livro e por que lançar ele nesse momento? Você falou que agora você pode fazer o que você quer fazer e tal, sem essas amarras. Por que agora? Bom, uma das razões é essa, né? Foi percebi, né, que eu poderia fazer o que eu quisesse. E também porque eu vim de um projeto, tive um projeto chamado Acelera Texto, ele ainda está por aí, né? Se alguém for procurar, vai encontrar. E o Acelera Texto, que eu trabalhei nele, eram mais ou menos uns 4 anos. Meu objetivo era ajudar as pessoas a escreverem no digital. Então, eu ia atrás das pessoas e dizia: escuta, tem um jeito de escrever específico para o Instagram, para o Facebook, blá, 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 né? Essa era a conversa. Só que o Acelera Texto foi um projeto que não encontrou entusiastas. Ou seja, qual a conclusão que eu cheguei? Esse público que, de repente, escritores, né, que estariam dispostos a escrever no digital, nas redes sociais, ele não era tão grande. Então, vamos dizer, eu pausei, eu falei, não, gente, não quero mais ficar insistindo, falando para as pessoas, sabe? Faça isso, olha, faz assim, faz... E aí eu parei e foi um momento que eu acho que eu me concentrei também, né? Eu tenho feito um trabalho de atenção, de colocar atenção no momento, né? E aí veio, tipo, não, você tem que escrever isso aí, você tem que encontrar essa jornada, né? A jornada dessa escriba. Começa lá ouvindo o pai, né? Lê o Aladim, a Lâmpada Mágica, e chega a esse momento. Então, basicamente, eu fiz o livro porque ele estava pronto. Vamos dizer, a pré-escrita estava pronta, né? Tinha que sair. Fernanda, uma coisa que eu fiquei bem curioso, assim, eu inclusive comecei a ler no digital, eu ia comprar e eu troquei a compra pelo físico, porque eu não consegui. Falei, não, tem que ter esse livro na mão. E é seu jeito de falar ali no começo do livro e tal, contando sobre o Aladim e tudo mais. A protagonista da história é a Fernanda? A protagonista sou eu, né? A protagonista sou eu, apesar né, eu fiz questão, você percebeu isso, né, que não há nomes no livro, né? Ninguém é citado, né? Isso foi algo que eu não quis mesmo, foi consciente. São Paulo é a cidade sem mar, o Rio é a cidade com mar, né? Mas isso que eu estou te falando agora, né? Porque quem for ler, né, eu busquei esse efeito, vamos dizer, né? Mas essa é outra coisa. E fazendo o Escriba Errante, eu descobri que a pessoa principal, a pessoa que narra, né? O narrador, no meu caso, ele sempre vai estar na primeira pessoa. É eu, né? Não é ele, não é ela, é eu. Então, isso foi uma descoberta assim, né? Eu disse, não, mas eu não vou chamar a Helena e contar a minha história, só que por meio da Helena, né, ou do Joaquim, não. Então, isso foi interessante, isso foi algo que eu descobri escrevendo o Escreverante. A gente tem também essa questão da escrita hoje. Estava até comentando com o pessoal aqui da redação que a gente tem cada vez menos interesse, assim, as pessoas não gostam mais de acumular tanto livro e tal. E a gente tem a questão dos livros digitais. E aí, como que é a importância para você de falar sobre escrita, né? Porque você está falando basicamente ali sobre escrita, aprendizado, erros e acertos e tudo mais. Que acho que, o meu grande tema, né? Eu gosto de falar da escrita, né?
E vamos tentar organizar aqui o pensamento, né? Eu acho assim, o Escriba Errante, o livro, ele é um texto dentro de vários contextos, vamos dizer, né? Então, tem um contexto, por exemplo, político claríssimo, que é principalmente o começo, né, do livro, onde essa escriba tem um pai comunista, sindicalista, que é preso, né, em 1964. E ela vai viver, ela e a família dela, né, vai viver as consequências da perseguição política de 1964. Isso né, isso acho que é um contexto que vai acompanhar o livro. Depois, a Escriba Errante, ela pertence à geração 77, né, que é uma geração pouco falada, mas que agora está se começando, inclusive, outras pessoas escreverem livros falando dessa geração, que foi o quê? Foi a geração que saiu na rua gritando abaixo a ditadura, pelas liberdades democráticas, que é meio uma geração sanduíche, né? Ela ficou entre a de 68, né? Que fez tudo aquilo, e um pouco o momento das diretas já, sabe assim, dos cara pintada, eu acho que ela ficou ali no meio, né, nesse intervalo. E eu fui da Liberdade de Luta, né, que era uma tendência estudantil desse momento, dentro da USP, e isso está no livro, né? Então, tem esse contexto da liberdade de luta, depois tem o feminismo, contexto feminismo, né? A escriba encontra as feministas, e isso tem consequências na vida pessoal e na vida política também, e depois se você quiser que eu quebre, que eu não fale sem parar, é só você me avisar, hein? Não, aqui você fala o máximo que você Não, puder. bom, aí então vamos concluir aqui o raciocínio. Então, o que ela faz? Ela, depois do feminismo, tem uma virada. Ela meio que sai um pouco do coletivo e vive uma jornada mais individual, mais pessoal. Isso é interessante. Isso tudo eu vi depois, viu, gente? Não é enquanto eu estava escrevendo, não. Isso é depois, ouvindo, né, os leitores. Bom, e nessa virada dela, aí ela entra nas crises, né, da escrita, porque que eu acho que é a crise de muita escritora e muito escritor, que é, de um lado, você, né, eu sempre ganhei dinheiro com a palavra, inclusive não sou má, não sou uma pessoa, né, que vou aqui dizer que não, que foi. Não, eu, na verdade, tudo que eu ganhei na minha vida, as contas que eu consegui pagar, foi escrevendo, né? Foi escrevendo e foi por ter clientes. Mas isso não impediu que eu sempre estivesse numa eterna crise, que é a crise entre, né, ter um cliente e escrever literatura, entender literatura aí como o que você quiser escrever, né? Ser roteirista ou escrever na página, isso né, isso está o tempo todo lá. E, finalmente, um contexto que eu acho muito interessante, porque é atual, foi ter vivido, eu vivi isso, né, e muita gente da minha geração, que foi a passagem bem tumultuada do analógico para o digital. Então, isso foi vivido, assim, a gente pensava de uma maneira, né? A gente pensava no impresso, a lógica era do impresso, né? Jornalistas estavam em redações, né? Escritores estavam nas suas maquininhas de escrever, em suma. E, de repente o mundo mudou. Ele vira de cabeça para baixo, literalmente, né? E essa mudança, para muita gente, foi extremamente dolorosa. Tem gente que não se recuperou até hoje, que ficou muito infeliz, que acha, sabe, aquele mundo era melhor e tal, coisa que eu não acho, né? Mas isso também aparece no Escrever Errante.
E agora, você falou até dessa revolução digital, essa virada, né, do analógico para o digital. Agora a gente está tendo uma outra, né? Agora a gente tem inteligência artificial e a gente também vai ter uma. Estamos tendo. Eu mesmo tenho muita dificuldade em aceitar. A minha chefe aqui, a Vanessa, ela vive me pegando no pé. Tem que usar o chat GPT para isso, para aquilo. Eu Uhum, não. Eu tenho que uhum, pensar com a minha cabeça, aquilo ali me atrapalha. ah, E como você acha que isso vai influenciar a longo prazo, até nessa questão de escrita mesmo, literária, uhum. é, roteiros mesmo, né? Hoje já se fala muito sobre isso, roteiros que já estão sendo Roteiros, no né? automático e tudo mais. Bom, primeiro assim, então, o ChatGPT só existe porque existe o mundo digital, tá vendo, né? Eu concordo com você, é fenomenal a mudança, né? Que ele né? É muito grande mesmo. E, Jorge, está me ouvindo? Tá, Estou te ouvindo. e nunca tive preconceito com ele, não só com o GBT, tem outros, né, com as IAs, com as inteligências artificiais, mas também não estava usando, né? E aí agora eu comecei a fazer uma coisa que para mim está sendo muito interessante, que é usá-lo como primeiro leitor. Hum. Então, vou te dar um exemplo bem concreto aqui. Eu tenho um Instagram, aliás, vou dar um endereço aqui, viu, gente? Onde eu coloco textos curtos, né? Mas com uma consistência e tal, que é o fernandapompeu.escriba, né? No Instagram, né? fernandapompeu.escriba. Muito bem. Então, quando eu faço, por exemplo, hoje eu fiz um post, né? Nesse momento eu estou em Berlim, aliás. Nesse momento são 10 horas da noite aqui, aliás. E aí eu fiz né, fiz um post falando, né, de um parque em Berlim. E o que eu faço? Olha, Jorge, como fica interessante. Eu faço o texto, mas aí eu ponho lá, colo, né, e ponho no chat, no GPT, e aí eu pergunto para ele, né? Porque você tem que fazer as boas perguntas, né? E eu pergunto para ele: você acha que esse texto para brasileiros, né? Esse texto escrito aqui em Berlim, falando desse aspecto, né? De um parque em Berlim, ele está interessante para brasileiros? Foi essa pergunta que eu fiz. Ele respondeu: não, está muito interessante e tal, né? Se eu tenho tempo, eu até pergunto, eu poderia melhorar alguma coisa? E aí ele é muito rápido, ele pega e diz assim, talvez você pudesse criar mais imagens e assim emocionar mais, né? Uhum. Entendeu? Ele é um bom leitor, ele é um bom leitor. E aí eu adorei isso, porque em vez de eu ficar na orelha das pessoas, escrevi isso aqui, o que você acha, Jorge? Está gostando? Eu vou e converso com o GPT. Então, assim, eu acho que, aqui, né, não me alongando, eu acho que cada um vai descobrir a maneira de trabalhar com a. Não é trabalhar com, hein? É meio fazer a inteligência trabalhar com a gente. Tô quase mudando minha opinião já. Gostei dessa, dessa dica. Eu queria voltar para um trecho do livro, logo no começo, que você também fala ali da escola Monteiro Lobato, e aí você faz um paralelo ali com o Monteiro Lobato, que do racismo dele. E aí eu queria te perguntar isso sobre como separar essas coisas. Dá para separar? Eu até tenho umas discussões com os amigos de vez em quando. Tipo, eu gosto muito de Michael Jackson, por exemplo, das músicas. E eles, mas esse cara, olha o que ele fez e tal, você não pode escutar mais. Eu fico, mas, pô, é a obra dele, não é bem ele, não tô apoiando ele. Como separar isso? Dá para separar, na sua opinião? Eu gostaria que desse, né? Tem, inclusive, uma sabedoria que diz que a gente não deve aprofundar muito na vida dos nossos ídolos, né? Sim. Isso aí é conselho de mãe, né? E tem sua verdade, né? Porque vamos pegar o Monteiro Lobato, né? São Vespeiro, né? É, eu acompanho muitas coisas na internet do movimento negro, principalmente o movimento negro, né? De mulheres, né?
e várias vezes aparece a história do Monteiro Lobato, e me parece, inequívoco, o racismo, né? Não tem como discutir que ele está lá. Porém, eu não sei se o caminho é o cancelamento, né? Eu acho que não é, né? Olha, aqui em Berlim, vou dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um pedaço aqui, né? Um lugar da cidade, no centro, onde eles fizeram questão de preservar um pedaço do muro de Berlim. Então, o muro está lá. E eu acho isso fabuloso, porque é uma ideia assim, não é para tirar tudo. Se você tira tudo, você cancela o muro, você faz com que as novas gerações talvez uma hora nem vão saber que esse muro existiu. O fato dele estar lá, ele marca uma presença. Então eu penso assim, Monteiro Lobato é um escritor importante, muito importante, inclusive porque ele formou muita gente, e pode até ser formado muita gente com esse racismo, né, que chama de institucional, ele pode ter ajudado nisso. Então, eu acho que não é cancelar, entendeu? E ele não é só isso. Monteiro Lobato tem uns contos, por exemplo, né? Porque o pessoal pega muito no sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, mas ele não foi um escritor só infantil, ele foi um escritor para adultos também. Ele tem contos fabulosos, inclusive um que fala de um revisor, né? Estou lembrando agora. Ele tem coisa muito boa. Então, eu disse, puta, mas vai ser cancelado? Agora, por exemplo, o pessoal reclama, né, que não tem que estar na escola. Então não vai para a escola. Eu não entro nessa seara, viu, Jorge? Porque eu não estudo isso, eu não analiso isso. Por exemplo, eu vou sair do Monteiro Lobato e vou falar um cara que me incomoda muitíssimo, o Diário, né, o cineasta. Eu adoro o Gialli, adoro, adoro, adoro. Aí apareceu, ele tem uma denúncia, né, de uma das filhas, né, que ele adotou, denúncia de abuso sexual infantil, quer dizer, seríssimo. E eu assisti um documentário onde eu me fiquei convencida que houve esse abuso. E aí me deu uma bode agora, entendeu? Porque eu adoro os filmes do Woody Allen, e aí toda vez que eu... Quer dizer, toda vez, agora eu vejo muito pouco, mas aí eu vou ver e eu fico pensando, pô, mas esse cara é pedófilo, meu Deus, esse cara, entendeu? Mas eu gosto dos filmes dele, então eu não sei como sair dessa... Sinuca de bico. Como que você acha, assim, que os leitores vão encarar a questão de empatia com a personagem ali que a gente tá vendo passar por aquelas coisas? Porque ela é uma pessoa literalmente errante, né? Ela tem várias coisas que acontecem. E eu tô falando que eu só li os 2 primeiros capítulos ainda, então eu acho que tem muita coisa para ver ainda. Mas eu entendo que ela tá nessa aprendizagem e tal. A questão dos lápis ali me pega muito também, dela dizendo que eu vi os lápis, eu nem sabia exatamente o que era, mas exatamente. Você acha que as pessoas vão se identificar lendo? Olha, eu tinha um pouco de dúvida, claro, quando eu fiz, né? Bom, na segunda página do livro, se eu estou com ele aqui, ou na primeira, até consigo, né? Sim, no segundo parágrafo, né, do primeiro capítulo, a Aurora, ela diz, né, sou lésbica desde o primário, né? Então, mas eu gostei de fazer isso, que foi tipo assim, isso não vai aparecer na 25ª página, isso não vai aparecer no meio do livro, isso vai ser algo que vai estar de cara, né? Mas o que que eu... Então, tem isso, e eu temi um pouco, né? Como é que as pessoas vão reagir, né? A essa, né? É uma declaração assim, mas os feedbacks que eu tenho recebido são excelentes. As pessoas gostam. Ninguém não recebi nada, sabe, ofensivo. Bom, vai ver porque eu não fiquei famosa, né? Porque diz que quando você fica famoso, aparecem os seus detratores, né? Mas tudo que eu Quanto tenho mais famoso, recebido pior.
tudo que eu tenho recebido é muito agradável, de pessoas que se identificaram, sim. Se identificaram assim, não é que elas se identificaram com a particularidades da personagem, mas elas dizem, nossa, foi tão corajoso, você foi tão transparente, corajoso as coisas que você colocou lá, as coisas, né, os fatos, né? Então, ele também recebido. E isso, ô Jorge, isso aí mostra que a gente tem que fazer o que a gente quer mesmo. Sei lá, a coisa de quando você é verdadeiro, de alguma maneira o outro percebe. Você falou também, tipo, ali da escriba que direcionou, teve ramificações, né? A gente pode ter aí escritores e todo mundo que mexe com escrita de alguma forma. Você foi para dois caminhos, pelo menos aqui eu vejo mais visíveis, né? Uma escritora e uma roteirista. Qual desses é mais difícil? E o que um influencia no outro para você? Para escrever, tipo, esse livro, a roteirista entrou em ação em algum momento? Eu acho que sim, porque o negócio do roteiro, o roteiro é ligado ao cinema, né? Pelo menos esse momento, né? Do roteiro, né? Ele, o roteiro, ele te ensina a, a contar uma história que vai ser uma história visual, começa por aí. Essa é uma diferença incrível, né? Ninguém escreve um roteiro que vai virar um livro. Você escreve um roteiro que vai virar um filme. E o seu roteiro vai para lata de lixo. E isso é também uma dificuldade, né? Então, porque você fez o roteiro, né? Ele vira um filme e tchau o roteiro. Mas eu acho que não foi o roteiro que influenciou a escritora, né? A escritora do texto, né? Como do livro. Eu acho que foi o cinema, né? Eu estudei cinema. Isso, aliás, está no livro, né? É um momento que eu disse, eu entrei para fazer jornalismo na ECA, e aí teve um dia lá que eu olhei para o pessoal de artes, né? Que tinha comunicações e artes, né? De artes, falei, ai, mas esse pessoal aqui eu estou achando mais interessante, estou achando, sei lá. Bom, eu mudei para o cinema. Eu mudei para o cinema e eu acho que para a escrita foi muito bom, sim. Eu entendi o que é fazer um corte, eu entendi o que é, né, você ter afluência, porque uma coisa que eu quis muito com o Escreverrante, Jorge, foi que o leitor entrasse num estado de fluência, entendeu? Que fosse uma leitura, eu estou com ele aqui, né? Uma leitura que ele não parasse, tipo assim, ai, coisa chata, deixa eu parar aqui e voltar, e aí porque eu sou uma leitora, né? Eu sou uma leitora voraz. E eu sei o que é isso, né? Quantos livros, às vezes eu entro, de repente fica cansativo, eu fecho e depois eu nem lembro dele. Eu nem lembro que eu estava lendo. Isso é gravíssimo. Gravíssimo, assim, gravíssimo para o autor, né? Não para a gente. É gravíssimo. E eu disse, meu Deus, tem que ter um ritmo aí que pegue e a pessoa vá até o fim. Então, todo mundo vai até o fim? Não sei. Eu tenho feedback de todos que foram. Eu tenho uma filha de 6 anos, e aí eu tava lendo um livro na íntegra. Eu acabei de ler o livro num dia só. E ela perguntou assim: pai, você tá maratonando o livro? Eu fiquei tipo, meu Deus, tá vendo como já mudou? Ótimo. Maratona. Muito bom. Fernanda, a gente tem também, eu sentia que tem uma questão meio, uma relação meio íntima com as palavras ali até. Como que foi tipo, abordado isso na escrita? Você escreveu isso muito rápido? Foi uma coisa tipo, mais rápida para escrever do que normal? Porque você Foi. falou que é uma coisa que a gente lê rápido. Realmente eu fiquei devorando ali, falei, meu Deus, se eu não parar, eu não vou, vai chegar meu livro, eu não vou ter, eu já vou ter lido antes de chegar, então eu vou segurar. E como que foi esse processo de escrever Foi, ele? foi curiosamente que eu digo, diferentemente, né, das minhas outras experiências, o escrever foi rápido, eu escrevi em 5 meses, né? E que é rápido, né? Eu considero, porque a escrita é lenta, né? Escrever é lento, né? E então acho que estava pronto.
Só saiu, né? Estava pronto, estava pronto. Eu vou ler algumas perguntas aqui que o pessoal tá mandando agora, Fernanda. Perfeito. Vamos lá. A Carolina tá perguntando aqui. Boa tarde, Fernanda. Qual capítulo você mais gosta do livro? Sou muito sua fã. Ô, Carolina, que alegria! Alegria, o finalzinho da sua frase, amei. Não tem, Carolina, te juro que não tem um capítulo que eu gosto mais. Eu já pensei sobre isso, já olhei, mas eu acho que, nossa, cada um tem sua graça, seu charme, e faz um sentido. Então, não tem um capítulo que eu gosto mais, não. Vamos ver aqui a Luciana. Olá, que honra essa live. Fernanda, o quão divertido era escrever O Mundo da Lua. E você acha que essa obra já está na hora de uma nova versão? Bom, a Lúcia, né? Lúcia Mari deve ter, era criança, né? Quando deve ter visto o Mundo da Lua. Olha, o Mundo da Lua foi muito divertido. Agora, o Mundo da Lua, na verdade, né? O autor dele é o Flávio de Souza, né? Que é como funciona na televisão, né? Ele fez a história, todos aqueles personagens são dele, e aí era distribuído capítulos para os roteiristas, que iam desenvolver, né, aquelas histórias. Foi divertido, sim, foi um desafio, né? Nunca tinha escrito para televisão naquele momento, então eu me lembro, por exemplo, de um dos veio um recado para mim dizendo que um dos capítulos veio um recado dizendo que o Fagundes, que era com Fagundes, né, Antônio Fagundes e tal, ele e mais, acho que o Guarnieri, que era o avô, eles não poderiam gravar naquela semana, sei lá, naquele capítulo. Então eu tive que tirar o pai e o avô. E aí eu achei isso muito divertido, né? Que era foda, né? Bom, agora a história, essa história não vai poder nem estar o pai nem o avô. O Então, tempo de gostei escrever bastante. Bom, mais tempo. e outra versão aí, eu já não sei, porque os roteiristas são muito maltratados, né? Então, por exemplo, né, não existe nenhum elo entre a emissora, né, e os roteiristas do Mundo da Lua. Como se não existisse. Gente, deixa eu passar para o próximo aqui. O Rafael tem uma curiosidade se o livro está disponível em versão digital. Sim, está, né? Sim, na Amazon tem a física, que eu adoro, né? Mas é digital, sim. Ela, Amazon, botar Escribe Errante, Fernanda Pompeu, só Escribe Errante, você chega lá. Aliás, pessoal, o link para comprar o livro aí está na descrição do vídeo. Então, assim que acabar essa live aqui, vão lá, por favor, e comprem, porque vocês merecem esse agrado. Que bonitinho. O Gabriel dizendo aqui, Fernanda, o que é mais difícil escrever no Brasil de hoje? Ficção ou realidade? Gabi. Ô, Gabriel, olha só. Realidade a gente não escreve. É sempre uma ficção, né? Mas eu estou entendendo o que você está falando. Você está querendo dizer ficção ou não ficção, não é isso? O que é mais difícil? As duas coisas são difíceis, né? E não é só no Brasil, não. A escrita ela é difícil, né? Por vários fatores. Ela é difícil por fatores endógenos de dentro dela, porque é difícil contar uma história, né? É difícil organizar isso, é difícil fazer uma reportagem, e por fatores exógenos, fora, que é o mercado editorial, tem muitos livros, né, é uma enxurrada, então o seu costuma ficar perdido no meio disso. Então, é difícil, mas vale a pena. Também é muito prazeroso, né? Gabriel. Temos o Chuck aqui dizendo, Fernanda, qual a maior dificuldade em escrever literatura no Brasil hoje? Eu acho que, né, eu respondi na outra, né? A dificuldade não é hoje, sempre foi difícil escrever literatura, porque é difícil ser divulgado, porque é difícil, entendeu? Entrar na mídia, saberem do seu livro, isso é sempre difícil.
A gente tem também aqui a Fernanda, uma curiosidade aqui. Você acha que seu livro poderia ser um filme ou série, Fernanda? Temos muito disso agora, né? Todos os livros estão virando séries ou filmes. Eu acho que ele já é meio cinematográfico, né? Então, Totalmente. ele poderia virar um roteiro, né? Ser roteirizado. Eu gostaria muito. Ó, Netflix, a Amazon, que já está vendendo o livro, liguem para Fernanda, por Pois favor. é. A Nogila pergunta aqui, Fernanda, quem era o público que você queria atingir e foi o que você imaginava? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, né? É, eu, no começo, né, eu achava que o meu público ele era mais velho. E eu continuo achando isso, né? Mais velho, porque eu quero dizer, o livro, o Escrever Errante, traz muitas referências, como eu contei aqui, né? Então, você vai ter o golpe de 64, você vai ter o feminismo, você vai ter essa passagem, né, do jornal impresso para a mídia eletrônica, ah, um sentimento de geração que eu acho que esse livro tem. Então, quando eu fiz, eu disse, bom, quem vai se interessar principalmente por ele são pessoas que, de alguma maneira, viveram essas coisas que eu estou contando. Porém, eu estou tendo a surpresa, muitas vezes, de gente mais jovem também curtindo, né, o Escreverrante. Então, era o público que eu imaginava, mas com surpresas, né? Com boas surpresas. Temos aqui também o Diego. Qual o próximo livro que você quer escrever, Fernanda? E vai ter continuação de Escriba Errante? É, segunda temporada, né? É, Eu acho que não, acho que o Escreverrante, ele, né? O livro, o Escreverrante, ele para onde ele parou. Agora, a Escreverrante, eu aqui continuo, né? E eu já estou fazendo um, mas ainda é prematuro, né? Falar sobre. Mas já estou escrevendo, sim. temos aqui também a Penélope. Fernanda, qual foi sua maior influência como escritora e como isso contribuiu para a sua formação? Quem mais me influenciou, né? Olha, eu vou dizer aqui para você, foi meu pai. O meu grande influência foi papai, né? Grande leitor, e hoje eu tenho certeza que foi ele. Eu não tinha tanta consciência assim, mas me influenciou muito, me influenciou sim. Fernanda, eu vou pular aqui um pouco, a gente está chegando já para o final, Ok. mas eu queria perguntar para você se esse é o trabalho que você mais gostou de fazer até agora, desses livros que você já escreveu, e por quê, se é? Olha, bom, a gente sempre acha que o último, né? É sempre o mais É, querido. né? Então, porque eu fico pensando, eu tenho um romance que está inédito ainda, o com a Camila, né? Uma invenção de alegria. Esse foi um trabalho, né? Esse durou 10 anos, não 5 meses, né? De escrita. E foi um trabalho que acrescentou, sem dúvida nenhuma, muito para mim, né? E. Ai, Jorge, volta aí, deu uma perdida aqui. Falei do Cacamila, volta a sua pergunta. Não, eu perguntei exatamente isso, se esse é o seu trabalho favorito e se é, por quê? Não, o favorito é o que estou fazendo agora, que eu estou começando. O favorito é sempre o próximo, sempre o próximo. Mas eu gosto muito do Escrever Errante. Eu acho que ele ficou bom, né? E eu acho que ele é resultado de anos e anos, né? Isso que eu falo. E o trabalho é a palavra, né? Bom, gente, a gente está chegando no final. Eu vou pedir para você, Fernanda, convidar o pessoal para comprar, ler o seu livro. Aliás, na Amazon, para quem tiver interesse, tem como ler uma prévia ali, do primeiro Sim. parágrafo, e depois você pode se interessar comprar. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Então, se despeça do pessoal aqui, Fernanda, e convide eles a Isso. lerem. Eu gostaria que vocês comprassem, vejam bem, hein?
falando aqui com toda sinceridade, não é pela compra em si, né? Mas, porque ele é baratinho, inclusive, né? E eu não vou ficar nem um pouco mais rica, né? Com o Scribe Errante, mas que tivessem acesso. Eu acho que é uma oportunidade, né? Uma oportunidade, principalmente pessoal mais jovem, de conhecer essas passagens, né, da história, e conhecer Scribe Errante, né? Quem gosta de escrever, por exemplo, acho fabuloso, né? Conhecer. É isso, gente. A Amazon, tá? E o Scriba também tem um site, viu, gente? Que é o www.scriberrante.com.br, porque lá tem gente, mas não quero comprar pela Amazon. Lá tem o site da editora, que é a Labrador, tem site da Martins Fontes, Livraria da Vila, há várias maneiras de chegar, eu acho. Eu Sim, acho não, exatamente. está lá. Tem. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês, gente. Aí vocês adquirem onde vocês acharem mais conveniente. Fernanda, quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado. Estou honrado de verdade por essa conversa. Foi muito bom. E a gente volta aí na terça-feira.